A doença celíaca é uma condição crônica que afeta o intestino delgado. Pessoas que sofrem com este problema não podem ingerir alimentos que contenham a proteína do trigo, o glúten. Veja um pouco da história de pessoas que têm a doença e de como convivem com ela. Depois de ficar grávida, Marinês começou a sentir fortes dores estomacais. 7 anos se passaram e as dores só pioravam. Ela procurou um médico e realizou uma endoscopia. E o diagnóstico? Doença celíaca. Marinês não poderia mais ingerir pães, bolos, biscoitos, alguns produtos industrializados e sua comida preferida, massa. Primeiro ano, eu ia e comia. Eu ficava tipo um mês sem comer, mas eu ia no restaurante de massa e comia um pouquinho, pelo menos. E aí sentia dor? Daí eu sentia dor. Porque pra mim foi muito difícil. Massa, que eu amo de paixão. E a minha massa não tem gosto de massa. Tem gosto de arroz, porque ela é feita de arroz. E aí eu comia um pouquinho e acalmava. No corpo humano, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. O processo da doença agride a mucosa intestinal, impedindo a absorção correta dos nutrientes. Não vai absorver, por exemplo, não vai absorver o ferro. Vai dar uma anemia. Não vai absorver zinco, ácido fólico, magnésio. Pode causar uma infertilidade na mulher. Sintomas como constipação intestinal, dores de estômago, rinite, asma, dermatite, acne e fraquezas musculares são os mais comuns em pessoas com intolerância ao glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e malte. A doença celíaca atinge indivíduos numa proporção de 1 a cada 400 pessoas, em qualquer faixa etária e em ambos os sexos. Ela é mais comum em mulheres, numa proporção de 3 para cada 1 homem. Sem poder se alimentar de produtos que contenham a proteína do trigo, os celíacos precisam modificar a sua dieta e a solução é fazer o uso de produtos sem o glúten. Esta loja é especializada em produtos sem glúten. Nas prateleiras, biscoitos, farinhas e até chocolates sem lactose para celíacos que possuem intolerância a esta proteína. Segundo a gerente do local, alguns clientes chegam tristes com o diagnóstico da doença, mas lá encontram apoio e compreensão. Essa troca de carinho, de respeito, de eu entender a dor de cada um, né? A necessidade de cada um tinha, tanto porque eu comecei a viver esse problema de intolerância na minha vida, né? Foi talvez mais fácil essa troca que a gente teve, porque talvez eu passei por isso. Manter a dieta pode ser difícil para quem tem intolerância a glúten, mesmo com a lei que determina que no rótulo do produto esteja uma inscrição informando a presença ou não da proteína. A nutricionista alerta que em restaurantes a farinha de trigo pode estar presente em alimentos que não possuem glúten, como no feijão, onde ela é usada para engrossar o caldo. Por exemplo, na padaria. A padaria faz pão com a farinha de trigo e faz o pão sem farinha de trigo, bota um amido de milho, uma fécula de batata, mas fez na mesma linha de produção, usou a mesma forma, usou o mesmo forno, fica no ar, que são micropartículas. E quando a pessoa é doente celíaca, não pode. Na casa de Miriam, todos tomam cuidado com o preparo de alimentos. O filho Eduardo foi diagnosticado com a doença celíaca quando tinha 1 ano de idade. Apesar disso, o menino come normalmente biscoitos e bolos, tudo preparado com farinha sem glúten, o que mudou a rotina alimentar de todos na casa. No fim, a família toda se adapta, né? No começo é um susto assim, bastante grande, porque aí a gente tem que... o problema está instalado, né? E a gente tem que buscar alternativas. E é preciso mesmo se adaptar, pois a intolerância ao glúten não é muito difundida e nem todos os estabelecimentos que vendem comida estão preparados para receber este público. A Vitória é celíaca e sabe bem como é sair com os amigos e tomar cuidado com o que vai comer, ou ir a um aniversário e ter de levar a própria comida. Eu entendo que o que eles comem eu não posso comer, então eu já nem questiono por causa disso, daí eu já levo minhas coisas e eu como isso. Ela vai em todos os lugares e ela come de tudo. Só que eu tenho que muitas vezes sair da cidade para que a gente possa almoçar fora, para que a gente possa jantar fora. A doença celíaca não tem cura, mas com os devidos cuidados é possível comer o que se gosta e viver normalmente. Eu acho que a determinação, ela é bastante importante nesse momento de tu querer te recuperar, tu querer resgatar, né, o teu corpo, a tua vida,